Bom, mais um vídeo. Esse vídeo agora é a pedido de uma amiga minha para falar sobre a minha experiência com Alzheimer. Ela me pediu porque a mãezinha dela está começando agora a desenvolver, né, essa doença, essa enfermidade terrível. E ela me pediu para falar. Eu disse a ela que eu não sabia se eu tinha condições. Eu já tinha tentado algumas vezes, mas várias vezes, e ou eu chorava, ou me emocionava, enfim. Estou tentando, achei que poderia conseguir dessa vez. E, enfim, nem todas as experiências elas não são iguais. Ela poderá desenvolver, o que eu acho que ela vai desenvolver um, um processo de Alzheimer leve, como que já está demonstrando, segundo a minha amiga, diz que é mais brando e está sob controle, né? Há 8 anos atrás, que minha mãe começou em 2012, final de 2012, mais de 8 anos, né? E, assim, não tinha muitas coisas assim. Os medicamentos, ela tomava medicamentos e até uns que nem adiantavam muito, até piorava. E tem que ter, a doença tem um controle, é um retardamento do processo, né? Mas não tem cura ainda. Mas recentemente, na semana passada, faz uns 3 dias, aliás, semana passada, que nos Estados Unidos descobriram um medicamento que ele estaciona a doença onde ela estiver, assim, na fase que ela tiver, ela estaciona. Então, isso já é uma coisa maravilhosa, né, acontecer isso. E eu espero que esse medicamento circule logo, né, entre logo em comercialização, né. Mas na época que minha mãe estava, não tinha, né? Tinha uns que eles retardavam o processo, mas se bem que a doença da mãe ela não houve, não retardou, não. Ela foi muito agressiva no início e em 4 anos e meio mamãe se foi, né? Claro, ela teve AVC que piorou, agravou, né? Mas a doença em si, ela já deixa a pessoa prostrada, porque ela vai minando a capacidade da pessoa cognitiva e a pessoa não consegue se alimentar e uma série de outras coisas, vai definhando, né? Enfim, não foi fácil, é uma doença que ela mexe com o emocional bastante, né? Quem tá junto sofre muito, dependendo da referência que você tenha, da pessoa que está adoecida com esta enfermidade, o maior sofrimento. Se você tem uma referência muito forte, um amor muito forte, quanto maior for o amor, maior referência, maior o sofrimento. Foi muito difícil para mim, né? Em 2012, a mãe começou a desenvolver essa doença com umas atitudes estranhas, comportamentos bem estranhos. Ela colocou uma xícara no fogo, né? Acendeu o fogo com a xícara em cima, comportamentos bem estranhos. E a personalidade dela sofreu muito porque ela mudava de humor, ela ficava agressiva, ela não tinha paciência, enfim, foi muito difícil o início. Como eu estava sozinha com ela, eu sofri horrores porque eu não conseguia dormir e eu tinha que esconder a chave com medo que ela saísse, ela ficava perambulando à noite, eu tinha medo de dar um cochilo, alguma coisa e ela sair. Foram momentos muito difíceis no início, porque você só para lidar com um problema desse não é fácil. E eu levei minha mãe a uma psiquiatra, e ela pediu para que minha mãe desenhasse, né, um relógio, um círculo, né, com um relógio, simbolizando um relógio, e minha mãe desenhou, colocou os números fora e os ponteiros também. Então ali eu vi que realmente minha mãe estava doente, e ela falou que era o início de um processo de demência. Isso foi assim, assim, eu fiquei desolada com isso, e enfrentei muitos problemas, porque eu trabalhava e eu tive que tirar muita licença, também enfrentei problemas no trabalho, enfim, o meu mundo virou de cabeça para baixo, com um caos. A pessoa que eu mais amava estava ali, num processo desse, e eu sem poder fazer nada, não tinha controle, porque a gente não tem um controle, né, da doença, né? A gente não tem um controle de nada, na verdade. E então, a psiquiatra disse que eu tinha que me cuidar, porque eu já estava doente, realmente, eu não dava 5 palavras se não fosse cair no choro, e eu precisava me ausentar um pouco, porque eu estava absorvendo tudo aquilo e eu não estava conseguindo superar. Psicologicamente eu já estava abalada demais.
E aí foi quando eu pedi ajuda, né, meus irmãos, e botaram cuidadoras, e eu decidi por dormir fora e ficava só de dia. De manhã cedo eu já estava lá com minha mãe, passava de quando ia trabalhar, eu ia para o trabalho, voltava, ficava tarde com ela, ia de noite para dormir em outro local. Então, assim, às noites eu tentava, assim, dormir por causa da minha saúde mental, né? Eu precisava, e físico, porque eu não aguentava mais. E muita gente não entendeu isso. Muita gente que eu digo não, algumas pessoas, algumas poucas pessoas não entenderam. E foi aquelas críticas que eu tinha que ficar direto com a minha mãe. Mas se não fosse a médica, não tivesse tomado essa iniciativa, que foi muito sofrida, porque deixá-la era demais. Assim, eu não me ausentei, eu sempre estava com ela todo dia, mas eu precisava dormir. Então, muita gente não entendeu isso. Essas mesmas pessoas, eu digo muita gente, mas é maneira de dizer, foram algumas pessoas. Mas muita gente, entre essas pessoas e outras, elas não aguentavam ver o sofrimento e muitas se afastaram. Então, é uma doença que ela causa uma certa solidão, né? Eu tinha as visitas, né? Minha irmã, meus irmãos, mas outras pessoas que eu esperava, elas se afastaram. Gente, é impressionante isso. A doença também causa esse tipo de coisa, esse tipo de solidão. E quem está cuidando precisa ter muita força, sabe? E meu suporte era a oração, a minha fé. Tanto é que eu fiz um vídeo que eu falei do anjo, né? E no auge do meu sofrimento, um ano antes de mamãe falecer, eu já estava super, hiper esgotada e me sentindo muito só. E assim, o anjo veio, né? Veio um alento de que a gente não está sozinha. Então, haja o que houver nessa vida, a gente não está só. Né? Espiritualmente falando, a gente não está só. Fisicamente pode até a gente ficar sozinha, né? Porque teve momentos que eu enfrentei essa solidão. Eram umas tardes longas que eu ficava com minha mãe. Minha mãe é cuidadora. E, assim, esperava que algumas pessoas aparecessem para conversar, para tornar aquilo mais ameno. Mas, enfim, hoje eu compreendo. Na época não compreendia. Na época eu não aceitava, né? E isso doía mais ainda, né? Enfim, mas os momentos que eu fiquei com minha mãe eu fiz tudo, eu fazia as músicas que eu ouvia com ela quando ela estava bem, eu colocava para ela, para assim fazer tudo para que a memória dela não se apagasse em definitivo, que ela eu sempre tentava resgatar, né? Uma coisa e contava coisas para ela, ela ficou com dificuldade de falar. Um ano antes dela ir, em 2016, eu não sei se foi antes do que eu fui para a igreja ou foi depois, né? Da missa de cura. Eu sei que elas, com muita dificuldade, elas para mim, minha filha, não esqueça que eu amo você. Não esqueça nunca que eu amo você. E eu fiz tudo para não chorar na frente dela. Com muita dificuldade ela me disse isso. Ela não esqueceu de mim. Às vezes ela ficava com um olhar perdido assim. Eu acho que era buscando algumas memórias. Mas de mim eu sinto que ela não esqueceu. Quando eu chegava ela sorria, falava com muita dificuldade. E é um sofrimento, gente. Tanto para a pessoa que está enferma, como para quem cuida. Quem cuida sofre. Quem está ali, é como eu digo, se a referência foi muito forte, o amor que você tem por aquele ente dói. Dói você ver a pessoa indo embora e você sem poder fazer nada. Então, foram momentos muito difíceis, nebulosos, eu posso dizer, na minha vida. E quando minha mãe se foi, ficou aquela lacuna, né? Aquele vazio que eu, graças a Deus, eu estou tentando. Já superei muita coisa, inclusive essa ausência de algumas pessoas, né? No momento que eu precisei, eu administrei isso. Mas, gente, não é fácil. Eu estou falando isso, graças a Deus, superei muita coisa, né? Descobri que eu tenho uma resiliência que eu desconhecia. E, assim, fica por muito tempo. Vai fazer 4 anos agora em julho, dia 20 de julho, faz 4 anos que minha mãe partiu. Mas a saudade continua forte, sempre lembro dela, foi uma pessoa muito marcante na minha vida. E assim, o que eu tenho para dizer para as pessoas que têm parentes, amigos, entes queridos que estão doentes ou que já estão apresentando essa doença, como minha amiga que está com a mãezinha dela assim,
que busque ter fé e ter muito carinho, sabe? Faça as coisas com que ela se sinta bem, dê muito carinho. Eu abraçava muito, beijava a minha mãe, mas não tinha uma pandemia, né? Hoje eu não sei como pode se fazer isso, mas na época eu abraçava muito, beijava muito assim, é muito importante isso. Mas já que se não puder abraçar ou beijar, coloca as músicas, conversa, sabe? Para que ela sinta o amor. E o amor atravessa barreiras, o amor atravessa Alzheimer, o amor atravessa tudo. Então, é isso que a mensagem que eu tenho para dizer. Minha amiga pediu isso, né? Amiga de infância. Eu desejo que ela vença isso, que tudo passa nessa vida, né? Uma experiência sofrida, mas a mãezinha dela tá assim, ela falou que tá bem brando, né? Tá assim, controlada, né? E quem sabe esse medicamento chegue e ela tenha condições de usar esse medicamento e ainda conseguir ficar muito tempo com a mãezinha dela bem, né? Eu torço por isso. Mas é um processo difícil. O Alzheimer é uma doença que ela é degenerativa, mas ela afeta muitas pessoas que estão perto, né? Emocionalmente, precisa ter muita força para lidar com isso. E, enfim, eu hoje me sinto uma vencedora porque passei por isso e eu entendo muito, muito bem as pessoas que estão vivenciando isso, porque não é fácil. Precisa do apoio, precisa do amor dos outros também. Você tem que dar amor ao doente e você tem que receber amor também das outras pessoas. Infelizmente, isso não acontece, né? Muito, né? Muitas pessoas se sentem muito só quando está com um paciente com Alzheimer. Mas isso também é um processo que tem que ser vencido, né? Nessa vida as pessoas vão aprendendo a ser mais solidárias, a ter mais empatia, né? Pelo outro. Isso me ensinou também a ouvir mais quando eu vejo uma pessoa que está sofrendo, não julgar, porque as pessoas julgam, meu Deus, com uma facilidade muito, muito, muito grande. Então a gente não pode estar julgando os outros, porque a gente não sabe o que está no íntimo das pessoas. Enfim, essa é a minha experiência. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Eu espero ter ajudado de alguma forma algumas pessoas, né? Ajudar algumas pessoas. Enfim, é o amor que prevalece em tudo, né? E nessa doença de Alzheimer, muito mesmo. Porque ele vence tudo. O amor vence todas as barreiras. E é isso. Fica saudade quando o ente querido se vai, né? E a gente tem que conviver, né? Com isso. Porque faz parte da vida, né? É aquela ausência, mas eu espero muito, muito mesmo, tenho essa fé de um dia reencontrar minha mãe, em alguma dimensão que ela está, que eu sei que ela está. E que assim seja, né? Que assim seja.